Tipos de tecidos musculares. O tecido muscular, ele é caracterizado por ter a capacidade de se contrair e gerar movimento no nosso corpo. Nós temos 3 diferentes tipos de tecidos musculares que vão se diferir na atividade de contração, ser voluntária ou involuntária, ou onde se encontram para permitir esse movimento. Então, nessa primeira figura, nós temos os 3 tipos de tecidos musculares. Esse primeiro é o tecido muscular estriado esquelético e ele contém esse nome porque ele está ligado ao esqueleto, por isso a palavra esquelético, e estriado por ele apresentar estrias, tá? Essas estrias, quando elas são vistas ao microscópio, elas são os sarcômeros em série. A musculatura estriada cardíaca, então ela se apresenta no coração, né? E o tipo de contração dessas células é involuntário e ritmado, tá? Porque ele é um músculo de resistência. Essas células da musculatura estriada cardíaca, elas são cilíndricas, mas elas são ramificadas, tá? E elas têm as extremidades um pouco mais achatadas. Esse tipo de célula ele pode conter até 3 núcleos em cada célula e também apresenta sarcômeros em série, por isso que o nome também é estriado, mas é cardíaco por se encontrar no coração. A musculatura lisa, ela é a musculatura que constitui as vísceras, as paredes dos vasos sanguíneos e elas também se caracterizam por células alongadas. Só que elas são alongadas e elas são fusiformes, elas são achatadas nas suas extremidades, tá? Elas têm somente um núcleo, então elas são células mononucleadas e elas têm contração involuntária e lenta, tá? Por exemplo, os movimentos peristálticos do intestino, os movimentos dos vasos sanguíneos, né? De vasoconstrição e vasodilatação. Mas a gente vai falar sobre a musculatura estriada esquelética. Então, percebam que as células da musculatura estriada esquelética, elas são células cilíndricas, alongadas, e elas possuem mais de um núcleo por célula. Os núcleos, eles estão na periferia, mais achatadinhos, tá? Porque dentro dessa célula contém, além das organelas citoplasmáticas, muitos sarcômeros em série. Então, elas são células multinucleadas, são células de contração voluntária, elas têm uma intensa atividade metabólica nesse tipo de musculatura, tá? Nesse próximo slide, então, eu mostro para vocês uma fibra muscular. A fibra muscular, gente, a partir de agora, vocês têm que entender que fibra muscular é a mesma coisa que célula muscular. Então, o nome da célula muscular nós chamamos de fibra, tá? Então, sempre que falarmos em fibra muscular, pensem nas células musculares, tá? Existem algumas coisas que diferenciam a célula muscular, a fibra muscular, das demais células. A primeira delas, gente, é a membrana plasmática. A membrana plasmática na fibra muscular se chama sarcolema, ou, além de sarcolema, dependendo da literatura que vocês forem ler, também pode ser encontrada como membrana sarcoplasmática. O citoplasma ou citosol, né, que é o interior das células, geralmente das células do resto do corpo, dentro da célula muscular, esse citoplasma vai se chamar sarcoplasma e o retículo endoplasmático na célula muscular vai se chamar retículo sarcoplasmático. Observem essa fibra muscular aqui e observem que em volta dos sarcômeros em série, das miofibrilas, eu tenho os retículos sarcoplasmáticos, que está aqui em azulzinho, tá? E ele está em uma quantidade muito grande dentro das células musculares. Dentro do retículo sarcoplasmático tem uma quantidade muito grande de íons cálcio. Esses íons cálcio, eles estão ou dentro do retículo sarcoplasmático ou fora da célula. Tem pouquíssimo cálcio dentro do sarcoplasma, tá?
Quando tiver cálcio dentro do sarcoplasma, esse cálcio ele vai gerar contração muscular, ele vai se ligar às proteínas contráteis e vai gerar contração muscular. E eu quero que vocês prestem atenção também aqui, que a célula muscular, ela contém uma estrutura chamada túbulo T. Esse túbulo, ele corta transversalmente a fibra muscular, tá? De um lado ao outro, por isso que o nome dele é túbulo T. E esses túbulos T, eles são responsáveis por propagar o potencial de ação no sarcolema, permitindo a contração muscular. Nessa outra foto aqui, tem um esquema da musculatura estriada esquelética. Então, aqui a gente percebe um membro superior, né, com grande grupamento muscular, e a gente vê que um conjunto de fibras musculares nós chamamos de fascículos, tá? Olhem novamente as células, né, cilíndricas e alongadas e os seus núcleos na sua periferia aqui. Então, se eu conseguir retirar somente uma fibra muscular desse fascículo, eu vou ter essa imagem aqui do lado. Ó, essa fibra ela é estriada, né? Apresenta estrias por causa dos sarcômeros. Ó, os núcleos estão aqui na periferia da célula e dentro aqui no sarcoplasma, então nós temos as miofibrilas, que são as proteínas contráteis que constituem o sarcômero. O sarcômero, basicamente, ele é constituído de actina, miosina, troponina e tropomiosina. Eu ampliei para vocês, peguei essa imagem na internet mesmo, tá, gente? Ampliei para vocês essa imagem aqui para a gente definir algumas coisas. Para que o músculo ele consiga contrair, para que haja contração, é necessário esse músculo ele ser estimulado, tá? Ele vai ser estimulado por quem? Por um neurônio. O neurônio que faz o estímulo para ter a contração muscular se chama motoneurônio. Então, um motoneurônio, ele vai sair lá da medula espinhal e o seu axônio, ele vai percorrer até a fibra muscular. Então, lá na fibra muscular, nós temos a parte final do axônio, que é ali o número 2, tá? O 3, nós temos a fibra muscular. E o 4, então, ali nós temos as miofibrilas, tá? Uma célula muscular ali cheia de miofibrilas. Lembrando, as miofibrilas são as proteínas contráteis. Então, quando o neurônio ele chega lá na fibra muscular, ele se junta com a fibra muscular através de uma junção mioneural. Mio quer dizer músculo, neural, nervo, ou também uma junção neuromuscular, tá? Você pode encontrar por essas duas terminologias, tá? Então, aqui no número 1, nós temos a porção final do axônio. O número 2 aqui, então, é o sarcolema, que é a membrana plasmática, lembrem, tá? E no número 3 ali são as vesículas sinápticas. Essas vesículas, gente, dentro delas, elas contêm um neurotransmissor chamado acetilcolina. Neurotransmissor porque é uma mensagem que vai ser transmitida através de um nervo, tá? Então, quando acontece um potencial de ação no nervo, no motoneurônio, esse potencial de ação vai se propagar por toda a membrana do neurônio e quando ele chegar lá no axônio, vão se abrir então canais de cálcio e esse cálcio vai percorrer aqui para dentro do axônio e vai atingir essas vesículas sinápticas. Com o cálcio fazendo com que essas vesículas sinápticas se rompam, eles vão liberar então a acetilcolina e essa acetilcolina vai sair do neurônio e vai ficar então aqui nessa fenda sináptica, que é esse espaço, tá? E esse processo das vesículas liberarem a acetilcolina para a fenda sináptica se chama exocitose. Então, com a acetilcolina aqui dentro da fenda sináptica, a acetilcolina vai se ligar então aos canais de sódio quimiodependentes. Então, aqui o 4, gente, são canais de sódio. A gente já viu que ao longo de todas as membranas plasmáticas nós temos canais de sódio. Então, quando a acetilcolina se liga a um receptor de membrana aqui do canal de sódio, esse canal de sódio vai se abrir
e vai entrar então sódio para o interior da célula. Entrando sódio para o interior da célula, começa um processo chamado despolarização, que é o potencial de ação. Esse potencial de ação vai percorrer toda a membrana plasmática, né, a membrana sarcoplasmática ou sarcolema. E nessa próxima imagem, então, aqui, tá mostrando melhor, né, o neurônio aqui com a fibra muscular. Então, o potencial de ação vai percorrer todo aqui o sarcolema e ele vai entrar pelos túbulos T. Então, aqui tem um túbulo T. Então, quando o potencial de ação ele se propaga pela membrana, ele vai entrar ali no túbulo T e quando ele chegar próximo do retículo sarcoplasmático, gente, ó, esse aqui é o retículo sarcoplasmático, ele vai despolarizar também as membranas dos retículos sarcoplasmáticos. Quando despolariza essa membrana, os íons cálcios que contém dentro do retículo sarcoplasmático, eles irão sair e eles virão aqui para o sarcoplasma então, tá? Então, eles vão ficar aqui no sarcoplasma. A partir daí, quando eu tenho íons cálcio dentro do sarcoplasma, é que começa o processo de contração muscular através das proteínas contráteis, que daí eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando toda a parte da contração muscular.